Bom dia, turma. Vamos ver agora a nossa aula 4, como que a gente vai criar banco de dados. Eu espero que até aqui já tenha ficado claro para vocês sobre banco de dados, porque se durante as outras aulas vocês não se esclareceram direito a respeito sobre o banco de dados, agora vai complicar, porque nós vamos aprender a criar banco de dados dentro do computador, que é usando códigos. Nós agora vamos aprender com códigos. Quais são os nossos objetivos para criação de banco de dados? Nós vamos utilizar linguagens DDL. Vamos saber o que é isso mais na frente. Da SQL para a criação de tabelas. Nós vamos escolher chaves primárias e chaves estrangeiras, que vocês viram, nós aprendemos nas aulas passadas o que é chave primária e chave estrangeira. E vamos também criar relacionamentos, estabelecer relacionamentos entre tabelas. Vocês aprenderam também nas aulas anteriores sobre relacionamento de tabelas. Então, para se criar banco de dados, nós primeiramente criamos tabelas, e das tabelas que a gente vai criar os bancos de dados. Nós vamos criar os bancos de dados e as tabelas. E vamos também aprender nessas aulas a alterar, e vamos aprender a excluir tabelas, como é que se exclui tabelas de dentro de um banco de dados de um computador. E vamos também aprender a inserir registros em tabelas. Os registros são as linhas das tabelas. Vamos aprender como fazer isso. Primeiramente aqui nós vamos saber o que é uma linguagem SQL. Linguagem SQL. O que é a linguagem SQL? Linguagem SQL é a linguagem dos códigos de banco de dados que vamos utilizar bastante. São os códigos que vamos utilizar. Então, ela é o quê? Considerada pela American National Standard, pelo Instituto Nacional Padrão Americano, a ANSI, uma linguagem de consulta padrão dos bancos de dados desde 1986. Então, a linguagem SQL, que é a linguagem de códigos, nós vamos usar linguagens de códigos SQL para criar banco de dados. Nós vamos aprender estes códigos SQL, que ela é padrão para todos os tipos de banco de dados que a gente possa criar, desde 1986. Essa linguagem SQL, ela surgiu na década mais ou menos de 1970, como uma interface para a System-R, que é um sistema, um SGBD relacional da IBM, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. O que é um sistema gerenciador de banco de dados? Existem os sistemas que vão gerenciar, vão coordenar os bancos de dados. A gente cria os bancos de dados, e dentro dele tem os SGBDs, que vamos já conhecer os SGBDs. Eu até pedi a vocês para fazerem uma pesquisa sobre SGBDs, SQL, MySQL, para que vocês já ficassem por dentro do conteúdo. E eu espero que vocês não tenham só pesquisado na internet, copiado e colado. Eu espero que vocês tenham lido para entender o que é, e as dúvidas procurar colocar para mim e para o professor. Essa linguagem SQL, no começo, ela foi batizada de Structured English Query Language, SQL, o nome, né? SQL. Ela antigamente tinha este nome, mas depois ficou alterada para SQL mesmo. Então, uma grande variedade de SGBDs, os sistemas gerenciadores de banco de dados no mercado, suporta essa linguagem SQL. O SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, para vocês não terem dúvida, os SGBDs são sistemas gerenciadores de banco de dados. É como se fosse assim:
O SGBDs, ele é como se fosse, deixa eu tentar aqui comparar para vocês, é como se ele fosse uma estante onde você vai guardar os livros dentro, certo? Os SGBDs é isso. Então tem os SGBDs chamado MySQL. Então cada um tem as suas utilidades diferentes. Tem aqueles que serve para guardar vídeos dentro. Então imagina uma estante onde você botava aqui os seus CDs, né? Você guardava aqui os CDs, DVDs na estante. Então, os tipos de SGBDs, tem aqueles SGBDs como eles são, tipo como se fossem umas estantes, certo? Eles vai gerenciar. Aí existem vários tipos de estante. As estantes que cabem CDs, outras que não cabem CDs. Por exemplo, hoje tem aquelas estantes que só cabe uma televisão pregada nela. Aquela estante que cola na parede. Aquela estante só cabe uma televisão. Então imagine que os tipos de SGBD são como se fossem tipos de estantes. Tem estantes que só cabem livros. Então os tipos de SGBDs você vai escolher geralmente de acordo com o que você vai guardar de dados. Por exemplo, se você vai criar um programa como o YouTube, por exemplo, o YouTube ele só guarda vídeos. Então, o banco de dados do YouTube ele tem que ter um tipo de estante que cabe vídeos dentro. Não é geralmente livros, ou seja, arquivos PDFs. O MySQL, que é o mais comum, ele vai guardar mais arquivos, textos, não é muito vídeos. Então, arquivos PDF, arquivos de imagem, assim vai. Então ficou claro mais ou menos para a gente entender? Eu tentei fazer essa comparação para que vocês possam entender o que é um SGBDs, entendeu? SGBDs são tipos de estante. Então que tipo de estante eu vou usar? Tipo de estante só para guardar arquivos, que são livros. Tipo de estante para guardar só vídeos. Então vamos supor, se eu fosse construir o YouTube ele tem que ser um SGBD, o SGBD do YouTube ele tem que ser próprio para poder colocar vídeos. O MySQL suporta vídeos. O MySQL, por exemplo, é um tipo de estante. Aí tem outros tipos. Tem o Oracle, tem também o... Eita, borrei aqui. Tem o Oracle, tem o MySQL, tem o Postgre, tem um Firebird. Então, todos esses aqui, ó, tudo isso aqui são SGBD, que é o que? Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Ou seja, cada um desse aqui, o Firebird, o MySQL, o Oracle, o Postgre e por aí vai, tem tantos outros. Eu posso comparar eles como tipos de estante. O Firebird é um tipo de estante, o MySQL é outro, o Oracle é outro, o Postgre é outro. Então, se eu quero criar um banco de dados só para guardar vídeos, será que o Postgre é um tipo de estante que cabe vídeo? Então, eu vou usar ele, esse GBD. Então, é mais ou menos isso, tá? Espero que tenha ficado claro para que a gente possa entender melhor sobre os SGBDs. Certo? Então ficou claro para vocês o que é SGBD. Então gravem isso. O SGBD é como se fosse as estantes, tá bom? As estantes onde você tem estante que guarda livro, tem estante que guarda brinquedos. Então tem vários tipos. Só que existe o SQL. O SQL é o quê? O SQL é como você vai escrever. Entendeu? O SQL é a linguagem, é aqui você vai escrever. É o que você vai escrever dentro dessa estante. Deu para entender o que você vai escrever? Você vai escrever texto dentro dessa estante. Só que essa o que você vai escrever, essas coisas que você vai escrever, elas se chamam códigos. Então tem o SQL, que é o que você vai escrever, só que vamos escrever em forma de códigos. Então tudo que a gente vai escrever
Dentro do SGBD, que é dentro da estante, nós vamos escrever aqui códigos. Nós vamos escrever códigos que se transformam em vídeos, códigos que se transformam em letras, códigos que se transformam em imagens. Vamos pôr bonecos. Sua estante vai ser uma estante que você vai botar só urso de pelúcia. Então existe o código, você vai escrever lá o código. E esse código, quando você botar o computador para processar, vai fazer aparecer um monte de bonequinho, de imagenzinha na sua tela do computador. Então eu espero que ficou claro aí para ficar melhor entender o que é SGBD e o que é SQL. O que significa SQL? O L quer dizer linguagem de consulta. S vem de select, de query, de consulta, permissão. E S vem de estrutura. Então é uma estrutura de consulta, uma linguagem de estrutura de consulta. E o SGBD, sistema que vai gerenciar o teu banco de dados. Lembra que eu levei você no primeiro dia de aula lá para a sala dos professores e lá eu mostrei o banco de dados? O banco de dados lá não era uma estante cheia de arquivos dos professores, de livros, das provas de vocês? Então, o sistema gerenciador de banco de dados vai gerenciar essa estante. E essa estante tem nome. A estante que pode caber livros, eu vou chamar ela de MySQL, de Oracle, que são os tipos delas. Espero que tenha ficado claro para a gente entender melhor isso daí, tá bom? Então, como que é feita essas linguagens? Olha só, as principais características da linguagem SQL. As principais características desta linguagem SQL. Como é que é feita essa linguagem? Essa linguagem de código. Primeiro aqui, ó, primeiro tópico. Apresenta comandos. A linguagem SQL ela vai ter comandos que são códigos para que a gente possa criar. Nós vamos ter códigos em inglês para se criar, fazer alterações e exclusão de tabela. Nós vamos criar em forma de código de computador. Nós vamos aprender a montar essas tabelas e fazer com que elas se relacionem. O que é o relacionamento de tabelas? Vocês estão lembrados que nós desenhamos tabela? Eu fiz aqui a tabela da Copa. Lembra da tabela da Copa? Dos jogos? O grupo A ia jogar com o grupo B. Então, essa linha aqui é o relacionamento. Quem são os que estão aqui? Os países, Brasil, vai jogar com quem? Com a China. Então aqui é o relacionamento, ó. A gente vai aprender a criar essa tabela que você desenha no papel, nós vamos transformar ela em códigos. Como são esses códigos? Então, nós vamos criar, nós vamos alterar, nós vamos fazer como é que a gente exclui tabela quando você precisar apagar uma tabela. E esses relacionamentos e os índices. Os índices é o início da tabela, como você vai pesquisar. Então, tudo isso, esse conjunto todo, esse subconjunto de criação, alteração e exclusão de tabelas, eles se chamam o quê? DDL. DDL, Data Definition Language. Então, tudo isso aí chama-se DDL. O segundo ponto, a segunda característica da linguagem SQL, tem comandos para a gente manipular, que é o que? O DML. Então ela vai permitir inserir, alterar e excluir os registros, que são as linhas da tabela. Então quando você pode manipular o que está dentro da tabela, vai chamar DML, que o M vem de manipulation. Data Manipulation Linguagem, DML. E também o item 3 vai permitir a gente gerenciar as tabelas. Nós vamos gerenciar a segurança. Quando a gente cria um banco de dados dentro do computador, tuas informações estão lá dentro. Então, para que ninguém veja tuas informações, então a linguagem SQL vai permitir a gente ter segurança, criar isso aí com segurança para evitar invasores, os hackers.
O quarto ponto vai permitir que haja integridade, né? Restrições de integridade, ou seja, todos os arquivos que estão lá dentro devem estar salvos íntegros. Já pensou, se tu faz tua prova do teu Enem, tu faz uma prova do Enem e aí fica faltando, não aparece lá tudo que tu acertou. Ficou faltando alguma coisa, quer dizer que não foi íntegro. Não, íntegro vem de total. Não está na sua totalidade todos os seus arquivos. Aí como que vai provar que você fez tudo direito? Então, o banco de dados, essa linguagem SQL, é para permitir que tudo esteja íntegro, que o que colocou lá dentro não vai desaparecer. E também vai permitir criar visões, o banco de dados. O que é visões? É aquilo que você vai poder ver. Você vai poder ver as visualizações, vamos supor que, por exemplo, uma tabela de funcionários tenha colunas, tenha o nome matrícula, nome e senha. Aí você vai poder criar uma visão que permita visualização. É a visualização, pronto. Você não está acostumado a ver visualização lá no Facebook, quantas pessoas visualizaram o seu status. Então é porque foi criado um códigozinho chamado visões. E esse códigozinho do banco de dados é que permite saber quantos visualizaram. Quantos tiveram essa visualização. Então vai permitir você visualizar a tabela. Você vai ver a tabela que foi criada. E também tem um outro procedimentozinho chamado Transaction Control. Esse para controlar as transações. Nós vamos entender depois direitinho o que é isso aí. Para evitar problemas. Vamos entender como é que funciona. Vamos ter um capítulo só sobre isso aí, explicando o que é transaction. Lá para o finalzinho das aulas nossas do curso, nós vamos entender isso aí. E por fim, o sétimo ponto, a sétima característica. Opa, deixa eu apagar bem aqui. A última característica vai ser o quê? Manipular os dados embutidos. Ela vai manipular os dados embutidos, projetados para o acesso em banco de dados, por meio das linguagens de programação. Não sei qual foi a linguagem que você estudou, mas tem as linguagens como a linguagem C, COBOL, Fortran, linguagem C, COBOL, Fortran, e entre outras linguagens como Java e PHP, que é para manipular linguagens. Também isso vamos entender mais à frente com calma. Beleza, turma? Na próxima aula nós vamos agora saber o que é o MySQL. Lembra, o MySQL é um tipo de estante, onde vai guardar os dados dentro. E tem o SGBD, que é o que vai gerenciar isso. O MySQL é um SGBD. O SGBD são o quê? É o gerenciador de estantes, vamos assim dizer, para vocês entenderem melhor o que seria isso aí, como é que funciona dentro do computador. O que está fora? Onde é que você guarda seus arquivos fora? Vamos supor, se é nas estantes, a estante é um tipo de SGBD. É o que é o MySQL, esse tipo de estante. Então, para a gente ficar claro, como é que nós vamos construir isso dentro do computador através de códigos. Vamos na próxima aula estudar sobre MySQL. Então, vamos conhecer agora o que é o MySQL. Eu já expliquei direitinho para vocês o que ele é, né? O MySQL, na verdade, ele é um programa. Porque dentro do computador a gente não pode botar estantes, mas ele vai funcionar como uma estante para guardar os arquivos lá dentro, certo? Então ele é um SGBD, foi desenvolvido pela empresa MySQL AB, que é propriedade da Sun Macrosystem. Então essa empresa Sun foi adquirida pela Oracle. A Oracle é uma outra empresa de banco de dados, que é desenvolvedora, criadora de SGBDs. Então, vamos supor que a SGBDs é uma empresa que cria tipos de estantes, né? Estantes para poder gerenciar os arquivos,
para poder coordenar esses arquivos, para organizar os arquivos. Como é que eles são organizados? Então, o MySQL ele mudou, converteu-se em um dos bancos de dados de SGBD mais populares do mundo. Então, o MySQL, alunos, ele de certa forma é o que está sendo mais usado no mundo. Por que que ele é o mais usado? É o SGBD mais usado. Vamos supor, é o tipo de estante, é o melhor tipo de estante para guardar livros, arquivos dentro, né, do computador. Por que que ele é? Porque ele serve para criar aplicações web, programas web. Ele é gratuito. Ele não precisa, é um programa que você instala e não precisa pagar por ele, ele é bom. É chamado de software livre. Software livre. Desculpe, alunos, que eu estou um pouco assim ainda com minha rinite, uma alergia que eu tenho. Poeira ao tempo, a mudança de tempo, aí eu começo a tossir muito. Então, ela é a única versão de aceitação. Perdão, ela não é a única versão de aceitação. Existe o outro concorrente do MySQL chamado PostgreSQL, que ele também tem mais recursos do que o MySQL, ele também é grátis. Agora vai a questão de qual tipo de SGBD você vai escolher, se você vai escolher o MySQL ou Postgre ou outros, vai depender do que você vai colocar dentro de arquivos. É tipo você vai comprar uma estante, vamos supor, você vai comprar uma estante, o que você vai botar na estante? Você quer botar livros, quer botar televisão, quer botar som, quer colocar o quê? Você escolhe um tipo de estante dependendo do que você vai colocar nela. Então, como os SGBDs, eles são mais ou menos esse tipo de estante, tem uma MySQL, a estante MySQL, tem a estante Postgre, vai depender do que você vai botar dentro. A sua utilidade. O mais comum que a gente está vendo é o MySQL. Então, as características dele, que contribuem para o sucesso dele. Por que ele faz tanto sucesso? Ele é fácil de instalar, programa fácil de instalar. Ele é enxuto, não tem muita problemática quanto a sua configuração, velocidade. Tem uma interface boa de usar o programa, ele não é um programa complicado de se usar, entendeu? E ele é grátis. Pronto, por causa de tudo isso. Tem suporte técnico para nós, usuários. E, claro, utiliza essa linguagem SQL que nós estamos estudando. Geralmente, esses bancos de dados todos usam linguagem SQL, a linguagem padrão. E tem linhas de código no estilo de comandos. Beleza? Agora, na próxima aula, nós vamos aprender como criar. Nós vamos ver como criar um banco de dados. Nós vamos aprender isso aí em formas de códigos. Agora vamos aprender como criar um banco de dados. Como que vamos criar através dos códigos. Claro, a gente vai instalar o MySQL. Primeiro eu vou ensinar aqui para vocês na teoria aqui os códigos. Depois eu vou mostrar na prática. Nós vamos instalar o programa MySQL, que é o servidor, para que a gente possa fazer essa instalação. Então, após instalar o MySQL, vamos supor que nós já instalamos. Nós vamos criar esses códigos aqui.
Como é que é o código para se criar um banco de dados? Vocês podem observar aqui, ó, a gente vai escrever em inglês o código, ó, create database, quer dizer, crie banco de dados, database quer dizer banco de dados. Aí aqui onde vocês veem entre esse sinal de maior e menor que, a gente vai dar o nome do banco de dados. Você pode dar qualquer nome do banco de dados. Então, isso aqui é o que a gente chama de fórmula. Essa aqui é a fórmula, certo? A fórmula de criar banco de dados. Vamos para um exemplo. Vamos criar um banco de dados e esse banco de dados, ele vai ter o nome biblioteca. Como é que a gente faz? Create database, como vocês veem aqui, ó, create database. Tá aí, create database, e nesse espaço todo que estava entre o maior e o menor, a gente bota o nome do banco. Então eu não vou mais botar o sinal de maior e menor. A gente só vai botar o nome do banco. Então o nome do banco é biblioteca, então eu boto biblioteca. E eu sempre tenho que finalizar com ponto e vírgula. Pronto, eu fiz isso aí, eu já criei o banco de dados. Se o seu banco de dados ele vai ser de outra coisa, vamos supor, é de escola, é da escola, por exemplo. Vamos ver aqui mais exemplos. Exemplos. Exemplo de como criar BDs. BDs, não esquece, é banco de dados. Sempre bote o nome create, ó. Create, que é do inglês criar. E escreve o nome database. Pronto. Sempre escreva o nome create database e o nome do banco de dados. Vamos supor, eu quero criar um banco de dados da escola. Então eu crio o database e boto o nome do banco de dados. Se eu quero um banco de dados da escola, com o nome escola, então eu vou botar create database escola. Então vai criar um banco de dados chamado escola. Não esqueça do ponto e vírgula. Se eu quero que o meu banco de dados tenha um outro nome, vamos supor, o banco de dados eu quero criar aquelas colunas que nós fizemos da Copa do Mundo, então eu vou colocar no mesmo jeito, create database, aí eu vou colocar o nome Copa. Então vamos supor que eu quero criar um banco de dados. O banco de dados eu estou criando exatamente para que eu possa colocar depois as tabelas dentro. Eu vou criar o banco de dados e depois eu vou criar as tabelas. Então, se eu quero colocar uma tabela de campeonato da Copa, então eu vou criar um banco de dados chamado Copa. Eu posso dar outro nome. Vocês poderiam botar outro nome, em vez de botar Copa, vocês poderiam botar banco de dados, o nome do banco de dados poderia ser jogadores. Banco de dados, jogadores. E nunca esqueça de botar ponto e vírgula. O ponto e vírgula está querendo dizer que encerrou o banco de dados. Você criou, pronto. Criou o banco de dados. Agora, se você quiser ver se o seu banco de dados deu certo criar, você cria esse comando aqui, ó. Você bota show databases ponto e vírgula.
Aí vai aparecer uma tela mostrando, dizendo que você criou o seu banco de dados com sucesso. Então, quando você coloca Show Databases para ver se criou o banco de dados, aparece mais ou menos essa tela aí, ó. Essa tela que vai dizer que você criou o seu banco de dados com sucesso. Aí vai estar as informações como vocês podem ver. Bem aqui tem o Show Database, como vocês podem ver aqui. Aqui em cima vai mostrar que foi criado o banco de dados, olha aí que vocês escreveram. No nosso caso, a biblioteca. E tá aqui o nome banco de dados, as informações dele. Biblioteca criado, que você criou. Ainda não tem nenhuma tabela porque nós não criamos tabela. Então, essa é a tela do Show Database. Esse Show Database que você cria para você ver como é que se realmente seu banco de dados foi criado ou não. Então, vocês podem ver que apareceu aqui, ó, MySQL. Esse MySQL é porque nós estamos criando dentro do SGBD MySQL, nós estamos criando o banco de dados biblioteca, ok? Agora nós vamos aprender a criar tabelas, criação de tabelas de banco de dados. Nós aprendemos a criar o banco de dados, como é que se cria o código. Agora nós vamos criar as tabelas. Vamos fazer primeiro aqui por escrito na teoria e depois vamos jogar tudo nos programas. Então já criamos a tabela ou banco de dados biblioteca, não foi? Nós estamos trabalhando nesse BD biblioteca, banco de dados. Criamos, pronto. Só se pode criar tabelas se você já tiver criado o banco de dados. Não dá para criar tabela sem ter criado o banco de dados primeiro. Como já temos o banco de dados, agora vamos criar as tabelas, as tabelinhas. Vamos lá. Lembra que nós estudamos o modelo de entidade relacionamento e o MRN, que é para a gente aprender a colocar as tabelas nas formas normais, que eu pedi para vocês pesquisarem também. Pois é, então vamos supor aqui, eu tenho aqui essas tabelas aqui, ó. Tenho essas tabelas da biblioteca. O que pode ter numa biblioteca? Eu criar as tabelas aqui. Vamos supor, na biblioteca tem a obra do livro. Então eu criei essa tabela aqui, obra. Lembram dos pezinhos de galinha que nós estudamos sobre isso aqui, o que significa? Um para muitos, muitos para poucos. Tá, mas isso não requer aqui o nosso ponto. Então, um livro, vamos ver aqui a tabela de uma biblioteca. Temos aqui o livro, né? Então, o livro tem a obra. Então, na tabela, a gente cria o quê? O número da obra, a gente numerar, que são os códigos, e o gênero da obra. Eu criei aqui esses atributos. Número da obra, o gênero da obra. Criei aqui essa tabela obra. Vamos ver qual é o tipo de gênero do livro. Aí o ID, quando vocês verem ID aqui, é o código, tá? O código do gênero. E a descrição, para descrever o que ele é, esse gênero. Foi criada essa tabela também. Temos a tabela também, a autoria, quem é o autor da obra. Criamos essa tabela também, certo? Aqui tudo está desenhado no papel. Essas tabelas que estão no papel, nós vamos transformar ela em código. Nós vamos ver como é que coloca todas elas, essas tabelas todas, aqui em códigos. Então temos o livro, né, que é o principal. O livro, nós vamos criar a tabela livro. Nós já criamos aqui a tabela desenhada.
mas nós vamos fazer elas no código, como é que elas ficam. Então tem a tabela livro, aqui tem o número do livro, certo? A data que foi feito, a edição, se é a primeira edição, segunda, o número da obra, quem foi a editora. E temos também aqui uma tabela só editora, o ID da editora, que é quem? O ID da editora. O ID da editora é o código, o nome fantasia da editora. Temos uma movimentação do livro, quem é que vai usar, né? Que alguém vai usar, tem o usuário que vai na biblioteca. Cria a tabela usuário, porque isso aqui na verdade, alunos, é um sistema, né? Então eu criei um sistemazinho de biblioteca, certo? A minha bibliotequinha, tá vendo? Eu vou ter o livro que é o principal. Aí o livro ele tem o quê? Tem a editora do livro, quem é que fez, então eu criei a tabela editora. E o livro ele tem o quê também? Ele tem o tipo de obra. Qual é o tipo de obra? Se é uma obra romântica ou não. Tem o gênero, tem o autor do livro, da obra, né? A autoria e o autor, a outra tabela. E o usuário é o que vai fazer o acesso à minha biblioteca e acessar esses livros. Então eu tenho essas tabelas aqui. Como eu já criei o banco de dados, eu criei um banco de dados chamado biblioteca. Lembra que criamos um banco de dados chamado biblioteca? Criamos lá no Create Database. Create Database biblioteca, não foi? Foi o nosso banco. Você pode criar qualquer outro. Agora vamos criar a tabela. Já desenhamos as tabelas, agora vamos transformar elas em códigos. Como é que a gente cria elas em códigos? Lembrando que tem aquelas tabelas, né? Eu tenho uma tabela gênero. Talvez vocês possam estar ouvindo música aí, mas aqui é os vizinhos, né? Botando música. Mas não tem como eu ficar sem fazer a aula, eu tenho que gravar a aula. Agora nós vamos criar essas tabelas, ó, tabela gênero, vamos criar elas com esses campos, que é o gênero, ID, descrição, tabela autoria, vamos criar ela, todas essas tabelas nos códigos agora. Como é que a gente vai transformar isso em código? Para mim criar uma tabela, por exemplo, está aqui um código, ó. Agora, para mim criar a tabela, eu tenho que colocar como, ó, create table, que é crie tabela. Qual é o nome da tabela? Gênero. Aí você vai ter que colocar esse parênteses para abrir o código. Esse negócio aqui não precisa se preocupar com essa seta não, viu? Isso aqui, ó. Isso aqui é que aparece automático, tá? Isso aqui não se preocupa. O que é o código propriamente dito é isso aqui. Create table, aí você vai botar o nome da tabela, gênero. Aí lembra das linhas lá, eu criei a linha ID gênero, aí eu boto ID gênero. O ID gênero, ele é char. Vocês devem ter estudado essas coisas no primeiro ano. O char é para dizer quantas letras você vai colocar. Então eu quero 3 no gênero. Not nulo. O que eu quero dizer isso? O ID gênero, ele é char, pode caber no máximo 3 letras. Not nulo quer dizer que o campo eu tenho que preencher obrigatoriamente. Primary key vai dizer o quê? Que ela é a chave principal. Nós estudamos nas aulas anteriores sobre primary key. Eu peço a vocês que vejam essas aulas anteriores, quem perdeu, para saber o que é. Então podem ver que só nessa linha que eu criei da tabela, lá na tabela que eu criei essa linha, o ID gênero ele tem o char, que o char é para me dizer quantas letras eu tenho. Aí eu crio aqui entre parênteses, eu botei 3, eu podia botar 10.
Então, se a pessoa digitar lá no seu formulário para preencher o gênero do livro, se ela colocar Então, se ela digitar lá um nome maior do que 3, aí não vai caber, porque só pode digitar até 3 letras. Então, só esse de gênero, ela é do tipo char, é uma variável do tipo char, não nulo, que eu tenho que preencher o campo obrigatoriamente. E ela é primary key, quer dizer, não vai repetir, ela é única. Aí essa vírgulazinha no final tem que colocar, senão vai dar erro do código. Agora vamos para a linha descrição. A linha descrição que eu criei lá da tabela gênero, eu criei a linha descrição. Ela é do tipo varchar. Varchar quer dizer que é um nome maior que eu posso colocar. Ele vai ter no máximo 20 letras. Eu posso escrever um nome maior para descrever o livro. E ele é do not nulo, quer dizer também que deve ser obrigatório. Aí vocês lembram que abrimos aqui o parênteses e agora tem que fechar o parênteses. Tudo isso vai ficar dentro do parênteses quando se cria a tabela. E no final bota ponto e vírgula, indicando que eu encerrei a criação da tabela. Pronto, quando você botar para executar, esse nome aqui embaixo que aparece, carry ok, 0 rows affected 44 segundos, isso aqui é na hora que você vai botar o programa para criar a tabela lá, você vai botar lá executar. Aí quando você botar para executar, o programa vai ler lá o MySQL, que a gente vai criar isso dentro do MySQL. O MySQL vai ler esse código que você criou a tabela, se não tiver nenhum erro, ele vai dizer assim, carry ok, quer dizer consulta ok, carry quer dizer consulta. 0 rows, rows é linhas, rows quer dizer linha. Afetada, não teve nenhuma linha com problema. Durou 44 segundos essa execução do teu código. Então é assim, alunos, que se cria uma tabela, tá? Se você vai criar outras tabelas, só mudando o nome. Você vai botar create table, isso aqui sempre vai repetir. Aí vai botar o nome da outra tabela. Qual é o nome da outra tabela? É autor. Abre aqui, o que é que tem o autor? Tem o ID do autor, em vez de ser ID do gênero, ID do autor. A mesma coisa, você vai repetindo. Ele é o que? Um char. E por aí vai. Vamos ver aqui as outras tabelas. Aí não é bicho de sete cabeças, é só sempre fazer assim. Aqui já está explicando tudo que eu já falei para vocês. Olha aqui, vamos ver a tabela do autor, como é que é criada. Olha aí, ó, só. Como eu disse, essa parte aqui de trás não interessa. Isso aqui já aparece automaticamente. Não precisa criar isso aqui, tá? Isso que eu estou riscando. Então, olha a tabela do autor. Aí você vai criar agora a tabela do autor. Create table autor, que vai mudar. Só isso aqui, ó, que vai ficar diferente. A ID do autor, que foi as linhas. Aqui você vai colocar as linhas que a gente criou lá. Vamos voltar aqui para a tabela. Aqui na tabela vocês podem ver, ó, aqui, ó. Aqui eu vou fazer o que, ó? Create table. Aí você escreve o nome do autor. Aí você vai abrir lá a parênteses. Aí vai colocar ID do autor é o que? É um char de quantas letras que eu quero. Aí se eu quiser continuar, ele vai ser o que? Not nulo. Aí depois eu vou com o nome. Nome é o que? Varchar. De quantos? De 20, not nulo. Então é isso aqui, alunos, que nós estamos criando a tabela. Em vez de ser desenhado assim, com as linhas e colunas, a gente agora está fazendo em forma de código. Então nós estamos aqui fazendo, ó. Deixa eu voltar aqui, olha aí, ó. Nós estamos fazendo agora isso em forma de código, aí, ó. Create table autor, aí o ID do autor, esse aqui no caso é inteiro, porque ele é número, o número do autor. Not nulo não pode ser nulo. Primary key, sempre vai ter o primary key,
Você tem que escolher uma para ser a chave principal, que não vai repetir. Só ele pode ter. Ponto e vírgula, não esquece do ponto e vírgula. Agora vamos para outra que nós criamos, a outra linha, quem? O nome. O nome é Vachar, isso aqui são as variáveis, o tipo de variável que vocês estudaram. Se é do tipo inteiro, do tipo caractere. Nome ele é o quê? Nome é texto. Então quando é texto você bota Vachar, porque é um texto. 40 aqui entre parênteses quer dizer o tanto de letras que eu posso escrever. Então o nome do autor pode ser um nome grande, pode ser o nome do professor. Clailton Fernandes Pinto, tem quantas letras? Deu 40? Dá menos de 40. Então cabe. Note nulo, não é nulo. Fechou parênteses, ó. E bota ponto e vírgula para poder finalizar. Pronto, o programa bota para executar, para ele verificar se está certo o código que você fez, se não esqueceu nenhum ponto e vírgula, não esqueceu aqui o parênteses. Aí ele vai ler essa mensagem aqui, ó, carry ok, se aparecer ok, bem, o seu código está correto. Isso aqui aparece, essa mensagem aqui, carry ok, quando você bota para executar, porque você só vai criar mesmo isso aqui. Nós vamos criar isso aqui dentro do MySQL. Depois eu vou mostrar na prática. Nós vamos depois ter práticas de criando isso aqui na prática. E assim a gente vai criando as outras tabelas, todas as outras, ó. Tabela usuário que a gente criou lá. Usuários não tem mais linha. Ó, como tudo é a mesma coisa, ó. Create table, bota o nome usuário, abre parênteses. Aí isso aqui não tem, né? Deixa eu cortar isso aqui. Aí você vai botar matrícula, que é a linha que eu criei lá. Nome, o sexo do usuário, data de nascimento, endereço. Pode ver, tudo vai ser repetindo parecido. Ó. Não nulo, primeiro key. Vamos ver aqui o usuário, ó, as linhas que nós criamos aqui na tabela usuário. O que que tem aqui? Ó, usuário não tem matrícula. Ó, a tabela usuário aqui tem o quê? Tem matrícula, tem nome, tem sexo, tem data de nascimento, tem endereço. E aqui no meio central é o nome usuário da tabela. Aí eu vou criar a tabela usuário agora. Eu vou criar aqui a tabela usuário. E por aí vai. E assim eu vou criando todas as outras tabelas. Cadê? Deixa eu ver aqui a tabela usuário, tá vendo? Como as outras, certo? Esse autoincremento, quando eu crio o autoincremento, vocês estão vendo aqui autoincremente, né? Quando eu coloco isso aqui, autoincremente, quer dizer o quê? Que ele vai preencher automático, ele vai colocar o número automático. Então ele vai colocar um valor automático. Agora nós temos aqui um comandozinho chamado describe. Então, se eu quiser checar como é que tá a tua tabela dentro do banco de dados que criou, é só eu colocar o comando describe e o nome da tabela. Vamos supor, eu criei a tabela usuário, eu escrevo describe, que é a fórmula, e o nome da tabela usuário. Ponto e vírgula, pronto. Essa aqui é a fórmula, ó, describe, nome da tabela dentro. Eu não vou botar mais o maior e o menor que. Aí quando eu fizer isso aí, eu vou apertar Enter dentro do programa e vai aparecer aqui, ó. Como é que vai aparecer, ó? Ele vai mostrar o que tu desenhou na tabela usuário, ó. Pode ver como é legal, ó. Você criou o describe e vai aparecer isso aqui, ó. Você não botou, criou matrícula, nome, sexo, data de nascimento, endereço. Aí você disse lá, ó, matrícula é inteiro, que é um número. Nome é Vachar, de 50. O sexo é char. A data de nascimento é date, porque ela é data. O endereço Vachar. É nulo ou não é? Não é todos, ó. No. Quem é o key? Que é a chave. Key quer dizer chave, viu? Key. Quem são os key daqui? Prim, aí aparece aqui, a sua matrícula, você chama ela de key, não foi? E aqui vocês podem ver como a gente criou, ó, vocês criaram assim no código,
Tá vendo aqui a tabela usuário. Tá aqui matrix, você diz que é inteiro, não nulo, primary key, autoincremento, novo, achar, no nulo, sexo é char, no nulo. Então isso, quando você cria o comando describe, quando você cria esse comando describe aqui e bota o nome da tabela, só isso ele vai aparecer para você essa tela, ó, que vai descrever como foi toda a tabela que você criou. Beleza? Olha, eu não vou mostrar aqui todas as tabelas que a gente vai criar, tá? Mas vocês seguem o mesmo raciocínio, ó. De todas as tabelas que eu criei lá do banco de dados da biblioteca. Tabela obra, aí tem lá as linhas e por aí vai. Vocês lembram do comando show database, que era para ver o seu banco de dados criado? Quando você criava show database, aí você botava o nome do banco de dados, biblioteca, aí você ia ver e aparecer na tela do seu computador o banco de dados que você criou. Pois também, se você quiser ver todas as tabelas, é só você botar show tables. Aí vai aparecer todas as tabelas. Tá aqui a tela que aparece, ó. Todas as tabelas que você criou o nome, aí, ó. Da tabela biblioteca. Quando você bota o show, vai aparecer tudinho, ó, listado as tabelas que você criou. E para a gente finalizar, ainda temos o comando drop tabela. Se você quiser destruir a tabela, vamos supor, eu quero destruir uma tabela. Drop, eu boto drop table e o nome da tabela que eu quero destruir, ponto e vírgula. Se eu quero destruir a tabela que eu criei, é só eu fazer isso. E ainda tem um comando de alterar a tabela. O comando de alterar a tabela é alter table. Eu quiser fazer alguma alteração dentro da tabela.